A possível sobrevivência de Faith após o nascimento deixou todo mundo intrigado, tentando entender qual o papel de Mestre Raymond nesse suposto milagre. Mas uma nova teoria vem crescendo entre os fãs, e nela quem exerceu o poder de cura não foi Raymond, mas a própria Claire. Tudo isso bem debaixo dos nossos olhos. Vamos analisar como esse momento-chave pode ter sido mostrado na série, e por que talvez nem a própria Claire tenha percebido. Olá, amigos do canal Série Histórica! No vídeo de hoje, nós vamos explorar uma questão fascinante que vem intrigando o público de Outlander. A possibilidade de que Faith Fraser tenha sido revivida ainda na segunda temporada, e que nós, espectadores, já tenhamos visto essa cena há 9 anos, sem entender a sua real importância. Para quem assistiu ao final da segunda parte da 7ª temporada, não é mais novidade que Faith pode ter sobrevivido. Mas o que esses novos detalhes revelados no último episódio e nos bastidores da produção nos mostram é como essa ressurreição teria acontecido. E, acreditem, não estamos falando apenas de Master Raymond. Pode ser que Claire tenha desempenhado um papel essencial, graças ao poder de cura que ela mesma nem sabia que tinha. Vocês vão descobrir essa teoria que vem amparada por cenas específicas da série, incluindo o instante em que Claire segura Faith no hospital francês, e também por um trecho do 9º livro de Diana Gabaldon. A semelhança é tão grande que muita gente acha que a série pode ter adaptado essa cena para explicar como Faith sobreviveu. Nesse vídeo, nós vamos ligar todos os pontos para entender essa hipótese surpreendente. Vamos revisitar o passado de Outlander e descobrir como uma cena de anos atrás pode ser a chave de todo esse mistério. Preparados? Então bora! Faith Fraser, a primeira filha de Jaime e Claire, nasceu em circunstâncias trágicas na segunda temporada. Depois de tantas tensões políticas e emocionais em Paris, Claire sofreu um aborto traumático, e a bebê veio ao mundo sem dar sinais de vida. Para todos os personagens, não havia dúvida. Faith havia partido, e esse luto deixou marcas profundas em Claire, que permaneceu por horas segurando o corpo da filha e cantando uma música de seu próprio tempo, I Do Like to Be Beside the Seaside. O que a 7ª temporada de Outlander trouxe de novo é a descoberta de que essa canção do século XX foi ensinada a uma personagem chamada Fanny Pocock por sua mãe, cujo nome também era Faith. É aí que Claire começa a desconfiar de que sua filha, dada como morta, poderia ter sobrevivido de alguma forma. Diante dessa revelação que deixou em aberto um gancho enorme no final da 7ª temporada, todas as atenções se voltaram para o Mestre Raymond e o papel que esse curandeiro misterioso pode ter desempenhado no suposto milagre de Faith. Porém, uma outra teoria vem ganhando a atenção entre os fãs e, segundo ela, o momento exato em que Faith foi revivida pode ter sido aquele em que Claire se recusa a largar a filha. De acordo com essa teoria, Claire pode ter ressuscitado a bebê sem perceber, utilizando um poder de cura intimamente ligado ao amor e à conexão. Isso não é algo completamente novo. A série já sugeriu que tanto Claire quanto Master Raymond possuem uma aura azul que simboliza a capacidade de curar e, em casos extremos, reverter quadros aparentemente irreversíveis. Naquele dia caótico no hospital francês, Claire estava fraca e confusa após o parto. O curandeiro Master Raymond chegou a tratá-la, mas há quem acredite que ele, por pressa ou discrição, não mencionou que também atendeu Faith, ou que, na verdade, foi a própria Claire quem iniciou a cura sem ter consciência disso. O fato de Claire ter permanecido horas ao lado da filha, cantando e suplicando, pode ter proporcionado a fagulha necessária para reacender a vida na pequena Faith. Outro ponto curioso é a figura de Master Raymond. Ele aparece por pouco tempo na segunda temporada, mas demonstra poderes de cura muito superiores ao que era conhecido na França do século XVIII, e, francamente, até no século atual. Ele próprio reconhece que Claire possui a mesma aura que ele, embora ainda não saiba usá-la plenamente. Alguns fãs acham que Raymond seria o grande responsável por ressuscitar Faith. Mas há um detalhe que intriga. Por que ele manteria isso em segredo e não comunicaria a Claire? Seria medo de retaliação por parte da corte francesa,
ainda mais em meio a investigações de bruxaria? Ou Raymond acreditava que Faith estaria mais segura longe da mãe, temendo que Claire fosse condenada se alguém descobrisse o milagre? Paralelo com o livro 9. Embora a ressurreição de Faith não seja descrita na obra original de Diana Gabaldon, fãs têm levantado um momento do 9º livro, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, em que Claire ajuda no parto de gêmeos. Um dos bebês nasce aparentemente sem vida, mas Claire, relembrando a dor de ter perdido Faith, segura o recém-nascido contra o peito e sente uma leve faísca de vida. Ela, então, usa seu dom para trazer aquela criança de volta. Por isso, muitos acreditam que a produção de Outlander pegou essa ideia do 9º livro para construir a teoria de que Faith não morreu. Tudo se encaixa com a cena em que ela ficou com a filha nos braços, cantando em meio à sua dor. O fim da 7ª temporada deixou claro que Faith poderia estar viva, mas o mais interessante é que podemos ter visto o momento exato desse milagre, sem dar muita importância, ainda na 2ª temporada. Em outras palavras, o público pode ter vivenciado a cena do despertar de Faith, mas só agora, juntando pistas, temos condições de entender o que realmente aconteceu. Ao longo de Outlander, a série foi, em geral, tímida ao explorar o componente sobrenatural de Claire e seu possível ancestral, Master Raymond. Tirando a questão do salto temporal pelas pedras, o foco recaiu muito mais em intrigas históricas, dramas pessoais e romance épico. Já nos livros, Claire avança mais com seu dom de cura, chegando a praticar feitos quase inacreditáveis para a mentalidade do século XVIII. Em fóruns de discussão, há menções de que a 8ª temporada finalmente deve trazer de volta esse lado mais místico da protagonista, amarrando pontas soltas e potencialmente explicando de uma vez por todas como Faith escapou da morte. Isso se conecta com a profecia de Niaweni, que diz que Claire só atingirá o ápice de seus poderes quando estiver com os cabelos totalmente brancos, algo que quem acompanha o canal já sabe que pode estar prestes a acontecer, conforme revelamos em outro vídeo, cujo link vou deixar aqui na descrição. Por que o enterro de Faith pode ter sido falso? Agora surge um questionamento. Se Faith realmente sobreviveu, por que Claire e Jamie chegaram a visitar o túmulo da criança? A explicação especulada é que tudo isso pode ter sido de fato parte de um engano. A própria equipe do hospital poderia ter enterrado um caixão vazio ou confundido registros para proteger Claire de acusações de feitiçaria. Lembremos que naquela época, bruxaria era punida com morte e a mera suspeita já havia colocado Claire em perigo antes. Assim, é possível que as freiras, alarmadas com aquele acontecimento impossível de explicar, tenham preferido manter o assunto em segredo, dando a Claire e Jamie um túmulo simbólico para que pudessem lidar com o luto sem levantar questionamentos perigosos. Será? Vamos então para um ponto super intrigante dessa discussão. Afinal, como um bebê recém-nascido, supostamente sem vida, poderia ter aprendido a música que Claire cantou em tão pouco tempo? Esse é justamente um dos maiores desafios na teoria de que Faith sobreviveu. A lógica mais aceita pelos fãs se desenrola assim: Faith sobreviveu de alguma forma. Teria sido curada no hospital por Claire ou com a ajuda de Master Raymond. Ela foi levada para longe, seja para sua proteção ou por razões desconhecidas. Ao crescer, aprendeu ou se recordou, aqui entra o mistério, daquela canção do século XX que Claire cantou no dia do parto. Em dado momento, Faith teve sua própria filha, Fanny Pocock, para quem ensinou I'd Like to Be Beside the Seaside. Só que essa Faith mãe de Fanny também já morreu, sem que Claire jamais soubesse que a filha havia sobrevivido. Ainda assim, para muitos, é difícil conceber que um recém-nascido, quase morto, pudesse reter a lembrança de uma canção. Por isso, duas explicações costumam aparecer nos debates. Faith ouviu a música novamente em outro momento. Talvez, depois de revivida e já fora do hospital, alguém que sabia da existência desse canto, quem sabe o próprio Master Raymond, tenha reapresentado a música, reforçando uma memória inconsciente que Faith poderia ter guardado do nascimento. Ou a segunda possibilidade seria que alguém presenciou Claire cantando e depois ensinou a música a Faith. Se testemunhas presenciaram a cena de Claire e memorizaram a canção, mais tarde, essas mesmas pessoas a repetiram para Faith, que acabou se afeiçoando à melodia e a carregou pela vida.
De qualquer forma, ainda não há uma resposta oficial para esse detalhe específico. A sugestão é que Faith teria vivido por alguns anos, até ter a própria filha, e, então, ensinado I do like to be beside the seaside a Fanny. Esse ponto permanece na esfera do mistério, possivelmente a ser esclarecido na 8ª temporada. A conexão com a 8ª temporada. Já sabemos que a 8ª temporada de Outlander está prevista para o final de 2025 e promete ser a última. Isso significa que todos os mistérios precisam ser resolvidos, incluindo esse grande ponto sobre Faith. Se a sobrevivência da menina for confirmada, teremos que descobrir não apenas onde ela esteve, mas também se ela realmente está morta no tempo presente da série e como isso aconteceu. Não é difícil supor que, como Brianna herdou a capacidade de viajar pelas pedras, Faith também possa ter esse dom. Será que ela descobriu isso em vida? Será que, em vez de morta, ela está desaparecida? Nos livros, a história de Faith foi encerrada após o seu nascimento, e não há nenhuma dúvida de que a criança está morta. Mas na série, a necessidade de criar um desfecho para a história antes dos livros serem escritos tem feito a produção se descolar dos livros cada vez mais. Porém, mesmo que a série não siga à risca tudo o que está nos romances, a essência dos dons de Claire e a importância da família Fraser continuarão centrais na narrativa. Por fim, rever aquela cena da 2ª temporada em que Claire embala Faith e canta pode ser um verdadeiro exercício de novas interpretações. Com isso em mente, tudo se torna mais simbólico, indicando que a ressurreição de Faith pode ter começado ali mesmo, diante de nós. Rever o episódio agora permite reavaliar um acontecimento que já conhecíamos e que, na época, interpretamos apenas como uma despedida triste de uma mãe. Outlander sempre teve um pé na fantasia, embora mantivesse esse lado num plano mais secundário ao longo dos episódios, preferindo focar em aspectos históricos e românticos. Resta saber como a 8ª e última temporada vai lidar com esse assunto, e se de fato veremos um reencontro entre Claire e Faith. Você acha que esse reencontro é possível? Ou que Faith já está realmente morta? Deixe nos comentários a sua teoria. Se você gostou deste vídeo, comente, deixe seu like e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que ama Outlander tanto quanto a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão?